Fala rapaziada, como é que vocês estão, beleza? Bom, então hoje eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês, né? Eu tô aqui com o pregão ao vivo e dependendo se sair alguma oportunidade aqui pra gente, talvez eu possa até fazer alguma coisa. E nesse vídeo, cara, eu quero tratar com vocês como identificar topos e fundos, tá? Dentro do mercado. A gente tá vendo aqui, né, hoje o mini índice, tá? Até o presente momento eu não tinha feito nada, tá, no índice. A gente pode ter uma venda aqui, né? E o assunto que eu quero falar com vocês remete muito sobre isso, né? Como que eu posso identificar um topo, tá, no mercado ou identificar um fundo? Porque se a gente quer fazer uma venda, vamos lá, se você está querendo vender, é porque você acredita que aquela região ela vai ser um topo, correto? Ou seja, você quer vender no topo para quando ele cair, afundar e bater no fundo, você executar o seu lucro. E se você comprar, você quer comprar no fundo para quando o mercado subir, bater no topo, você realizar, né, o seu lucro. Então, tem algumas formas da gente começar a identificar topos e fundos, tá? E aí é um pouco disso que eu quero tratar com vocês aqui nessa aula, né? O que o Price Action nos diz, né? Por que eu, particularmente, utilizo o Price Action para operar, né? Qual que é a ideia de utilizar o Price Action para a gente poder abrir as nossas operações? Eu acho interessante porque ele estuda o passado, né? E uma das coisas que a gente sabe, né, dentro do mercado financeiro é que os movimentos passados, normalmente, eles repetem no futuro, né? Então, por exemplo, se o mercado marcou um fundo nessa região aqui, ó, nessa região de fundo, provavelmente, quando o preço voltar para essa região aqui, pode haver novamente um novo fundo sendo formado, né? Então, a primeira coisa que eu diria para vocês, para a gente achar um ponto de topo e fundo realmente legal, como que eu faço para achar um topo ou um fundo legal? A gente tem que ter um histórico, né? Sabe por que muitas vezes, né? Vocês já ouviram, né? Aquela história do, o fulano tá caçando topo e fundo. E normalmente, cara, isso é ruim mesmo, e isso dá ruim, né? Se você ficar caçando topos e fundos, provavelmente você vai ficar tomando muito stop. O que é caçar topo e fundo? Por exemplo, o mercado ele tá caindo, ele tá despencando, e aí o cara tá querendo comprar para achar um fundo, né? Eu acho que o mercado vai começar a subir aqui. Ele compra e às vezes o mercado afunda e estopa o cara, né? Então, isso não é interessante. E a primeira coisa que você tem que fazer para identificar um topo ou identificar um fundo é buscar memória do preço anteriormente naquela região, né? Então, por exemplo, anteriormente o preço chegou nessa região e ele demonstrou algum topo, ele demonstrou algum fundo? Não. Esse ponto aqui não tem nenhuma memória. Isso aqui é um ponto onde o mercado simplesmente ficou riscando para cima e para baixo. Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu sempre falo, quando você não tem nenhuma memória, né, em determinada região e mesmo assim você quer abrir uma operação, você tem que ver se o dia atual ele vai sentir aquela região ali como suporte ou como resistência. Por quê? O que é um topo? É uma resistência. O que é um fundo? É um suporte. Então, dentro de suportes, em cima de suportes, em cima de resistências, na maioria das vezes a gente vai ter os melhores topos ou os melhores fundos, né? E outra dica que eu dou para vocês poderem começar a identificar bons topos e bons fundos para serem operacionalizados na maioria das vezes, não sempre, mas quase todas as vezes o mercado vai formar gatilhos, tá? E aí eu passo para vocês também um pouco da minha analogia das minhas operações. Quando eu iniciei essa aula aqui, eu estava pensando uma venda, né, de acordo com o que o preço estava fazendo. Eu ainda estou pensando, né, caso o mercado segure nessa região, né, por conta de alguns motivos que eu citei aqui para vocês. Primeiro motivo que eu citei para vocês, memória. A gente tem uma memória vendedora. Ó, se você for observar, a gente tem uma memória vendedora nessa região aqui. Ó, tá vendo que o mercado sente essa região fortemente no dia de hoje mesmo. E se eu estender para o dia de ontem, a gente vai ver que também tem uma memória de briga aqui nessas regiões. Suporte, resistência. Então a primeira coisa, eu tenho alguma memória ali, compradora ou vendedora, o primeiro passo para você encontrar um bom topo ou um bom fundo para você operar é ver se tem memória ali naquela região. Segundo passo, como eu mencionei para vocês, na maioria das vezes, o mercado, quando ele está formando um topo e quando ele está formando um fundo, ele começa a mostrar gatilhos, ele começa a mostrar rejeição, né? E aí eu começo a unir as coisas. Então,
um topo, na maioria das vezes, ele é formado através de alguns gatilhos. Vamos pegar os topos anteriormente formados aqui e vamos ver para vocês verem como a maioria dos topos tem gatilho. Ó, gatilho, topão, topo, gatilho, topo, gatilho, fundo, gatilho, fundo, gatilho, fundo, gatilho. Vocês estão vendo como praticamente todos. Ó, fundo, gatilho, topo, gatilho. Tá vendo que a maioria dos topos e os fundos, eles têm gatilhos? Então você começa a unir as coisas. Eu sempre falo que para você operar bem, você tem que unir as coisas. Não basta só uma coisa ou só outra, né? Então, primeira coisa que você já sabe, buscar memória. Ou seja, tem memória compradora ou memória vendedora naquela região? Aí você fala para mim, sim, tem memória. Ó, a gente observa aqui, eu não tenho memória nessa região? Ok. Certo, mas não basta só eu ter memória e o mercado chegar naquela região e eu quiser entrar na operação. Ah, tem memória, bateu lá, pum, venda. Ou tem memória, bateu lá, pum, compra. Não. Outro ponto, eu preciso analisar se o mercado vai me estar, né, mostrando ali naquela região gatilhos. Ou seja, candles que me sinalize fraqueza. Porque normalmente o mercado, quando ele está numa tendência, ele vem forte, eu já falei isso para vocês. Ele vem forte, e quando ele começa a mostrar topo, vocês começam a perceber que os candles, eles meio que começam a diminuir de tamanho e aumentar a sombra. Por quê? O preço vai meio que ficando fraco, tá? Ele vai começando a ficar um pouquinho fraco ali. E automaticamente, né, o mercado tende a marcar topo naquela região. Ou o contrário, vem caindo, aí vem diminuindo, começa a mostrar mais sombra e o mercado tende a marcar fundo naquela região. Então, quando a gente iniciou a aula, estava para mim um padrão já muito interessante aqui que o mercado poderia afundar, né? Ele vinha de uma região, de uma memória vendedora, ele bateu, começa a deixar gatilhos, começa a deixar fraqueza, os corpos diminuir, né? E eu estava aguardando uma oportunidade de venda. Só que esse candle aqui não confirmou, tá? Porque ele meio que rompeu. Pode ser que esse candle aqui volte, né, e queira fechar aqui e o mercado voltar a descer, sim. Mas eu sempre busco por candles gatilhos em região de topo. Tá? Então, tipo, se for um candle normal, não me interessa fazer a entrada, entende? Para mim não é interessante. Tipo, fechou uma barra normal, posso fazer operação? Pode, mas para mim, quando você vai ter uma boa operação, é quando o mercado deixa os gatilhos e ele deixa às vezes uma sequência de gatilhos e volta. Isso é uma dica importante, pessoal, que eu estou dando para vocês, tá? Então, muitas vezes a pessoa, por exemplo, vai ter fundo e topo que não deixa os gatilhos como eu uso. Por exemplo, eu não uso barras de força, né? Morobozu, Harami, Inside, eu não uso essas coisas. Por exemplo, esse fundo aqui para mim foi um fundo que não teve gatilho. Tá vendo? Teve um engolfo, Arthur, eu não uso isso. Teve engolfo, isso, aquilo, não uso. Agora olha esses fundos aqui como ele já tem gatilho. Então o primeiro passo para você identificar um bom ponto para você poder operacionalizar, um bom ponto de topo, como que você identifica um bom topo? Como que você identifica um bom fundo? Primeira coisa, veja se tem memória naquela região. E outra dica que eu vou passar para vocês é para vocês tomarem um certo cuidado, para vocês analisarem os topos dos dias anteriores. Por exemplo, vamos supor que eu tenho esse topo aqui marcado, ó, tá? E imagina que o mercado fechou e abriu um novo dia. Aí o mercado, ele abre aqui embaixo, ele começa a subir, forte. Ele tá lá numa puxada de 1000 pontos. Aí você fala, pô, tem uma memória vendedora aqui. Aí o mercado bateu ali e começou a deixar gatilho. Aí você fala, é venda. Aqui é venda, não tem como. O que acontece, pessoal? Tem que tomar muito cuidado, porque você tem que avaliar a tendência do dia, tá? A tendência que o dia está. Aqui essa região, a gente poderia cogitar uma venda, ó, nesse ponto aqui. Olha, até poderia, tá? Eu vou até assumir essa venda aqui, mas não é uma venda boa, tá? Eu vou fazer só para a gente ir conversando aqui, mas ela não é uma venda boa porque o preço não deixou gatilho. Vamos ver o que vai virar. Então o que acontece, pessoal? Se eu tenho uma memória vendedora aqui em cima, tá? Nesse ponto, e o preço ele vem de uma alta forte no dia, tá? Imagina que o dia começou e o preço só sobe, pá, vai subindo, estourando para cima até bater lá. Ele bate lá, aí você fala, o Arthur falou que aqui tem memória vendedora. Aí ele começa a deixar padrões de reversão, gatilhos. Aí você fala, caramba, tá deixando gatilho, eu vou vender.
Só que aí você tem que tomar cuidado com a tendência do dia, tá? Eu já falei para vocês que no day trade a gente tem que visualizar muito mais a tendência do dia, tá? Do que a tendência do dia anterior. Por exemplo, eu vou começar a operar o dia de hoje, um exemplo. Cara, não me interessa o que aconteceu no dia anterior, tá? Ah, mas o dia anterior ele subiu, por exemplo, 1.000 pontos, então hoje vai subir, vai estourar para cima o mercado. Isso pouco me importa, tá, pessoal? Isso não me importa nada. O que eu quero observar dentro do mercado é o seguinte: eu quero ver qual que é a tendência que o dia atual está me mostrando. Se o dia atual começar despencando e o dia anterior começar lá, finalizou em alta, cara, eu vou vender. Então o que eu quero falar para vocês? Muito cuidado se você pegar um dia direcional e ele buscar um ponto de memória do dia anterior e começar a deixar gatilhos e você querer entrar, tá? Porque muitas vezes o que pode acontecer? Você entra ali, mas você está adivinhando o topo. E às vezes é um dia nitidamente direcional. Aí nesses casos específicos, isso, pessoal, tanto para venda, no caso de uma resistência, quanto para compra, no caso de um suporte, né? Imagina que eu tenho esse suporte aqui marcado e o mercado abre despencando, ele bate ali e deixa gatilho e você quer comprar. É válido para os dois lados, tá? Então imagine, né, que que o dia abra despencando, bate numa região de suporte, aí você fala, o Arthur falou que tem região compradora. Ele tá deixando gatilho, eu vou fazer uma compra. Mas muito cuidado, tá? Por quê? O dia, ele está nitidamente em queda. Então, quando você pegar esse tipo de cenário, o que você vai fazer? Você vai esperar o que eu chamo de falha. Você vai esperar o mercado fazer um fundo. Sempre que o preço faz o fundo e faz o pullback, o que é natural ele tentar fazer? Renovar a mínima. E aí você vai ver se ele vai conseguir renovar essa mínima para aí sim você fazer uma operação mais interessante, certo? Aí sim eu entendo que seria uma operaçãozinha interessante. A mesma coisa o topo. Você vai esperar ele bater na região de memória, vai esperar o preço, né, rejeitar aquela região, vai esperar ele tentar romper ela e aí sim você vai cogitar a venda, né? Então, por que eu cogitei fazer uma venda aqui? Não é uma venda muito boa, meus alunos sabem, né? Mas vamos lá, eu tenho memória, tá? Eu tinha gatilhos, a venda boa seria se o mercado tivesse vindo para baixo aqui. Como ele veio e deixou esse candle, né, de força compradora aqui, meio que cancelou a minha ideia de venda, né? Logo em sequência ele veio e deixou uma outra barra vendedora, só que essa barra aqui eu não considero ela gatilho, tá? Então por isso que não foi uma venda boa. Mas como eu estou gravando uma aula e já faz tempo que eu não posto nada aqui para o canal, eu entrei também com a mão baixinha, eu decidi assumir o trade, posicionei meu stop, né, e o meu alvo ali embaixo. Coloquei 1 para 1 mesmo, né, porque eu não queria que esse vídeo ficasse muito grande. Então, por que eu estou sugerindo que aqui vai ser um topo? Né, e por que eu vendi? Lembra, olha o título do vídeo, olha o que eu coloquei para vocês. Como identificar o início de um topo para vender, né, e o início de um fundo para comprar. Quando você tem memória, ou seja, você já tem memória naquela região, né? Quando você tem contexto, como assim, Arthur, contexto? O que eu acabei de mencionar para vocês sobre o mercado, abrindo o dia, estourando para cima, batendo uma resistência e o cara querer vender, ele está analisando sem contexto, ele está ignorando a tendência do dia. Agora, o que é você ter contexto? É você analisar, por exemplo, olha o dia de hoje, olha a porrada que o dia de hoje deu, né, para baixo, desde máxima até mínima. Olha onde ele veio testar, exatamente 50%, trabalhando abaixo, ou seja, isso é contexto, região de interesse, gatilhos, venda, decidi fazer a venda, ou seja, isso aqui eu estou usando contexto, eu estou usando região de memória, isso aqui é uma região de memória vendedora, e gatilho. Esse candle aqui, eu não posso dizer que foi um gatilho legal, tá? Foi, é aquele gatilho show de bola, né, que dá para fazer um baita trade aí. Não, se tivesse sido algum outro candle parecido com algum desses dois aqui, me mostrando rejeição novamente, teria ficado melhor, tá? Mas não foi. Então, para você identificar, é meio que uma listinha, né, que você tem que ter os parâmetros que você deve seguir. Então, você tem que ter memória, você tem que ter contextualização, né? E, cara, eu passo aqui nos meus vídeos direto para vocês contextualização. Isso é uma coisa que, se vocês maratonarem aqui no canal, né, quem não é meu aluno também consegue aprender a operar com os meus vídeos, né? Qual que é a diferença, então, Arthur, de ser seu aluno? Cara, de ser meu aluno, você vai aprender de cabo a rabo tudo que eu faço, né? E melhor ainda, vai ser só eu e você na sala. Então, tipo, eu vou falar, fulano, vem cá, vamos lá, só eu e você vendo minha tela, aprendendo, né, eu te explicando tudo, entende? Essa é a diferença, né? Olha para vocês verem, há um tique de pegar, né, o meu take. Aqui eu poderia colocar no 0 a 0, né, mas nem vou fazer, vou deixar desse jeito mesmo.
Então, pessoal, vocês precisam unir as coisas. Eu vejo que as pessoas hoje em dia elas são incompletas no mercado. Elas acham que é só uma coisa ou só outra. Dentro do mercado não existe só isso ou só aquilo. Então, para você achar um bom topo ou um bom fundo no mercado, você precisa unir região de memória, gatilhos, contexto. Tá? Na maioria das vezes, lembra que eu falei? Na maioria das vezes, próximo de um topo e um fundo, na verdade, quando o mercado começar a formar topos e a formar fundos, ó, ele vai deixar gatilhos. Ó, gatilho, 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 gatilho. Aqui não foi diferente, ó, gatilho, gatilho. Só que aqui eu não tive uma venda boa por conta que esse candle aqui, ele não foi um gatilho de acordo com os meus critérios, tá? Aqui eu já poderia até sair do trade. Na real, ficou praticamente um tris ali de dar o meu alvo. Ó. 370, vamos ver a mínima dele. Ó. 380, 10 pontinhos. Né? 10 pontinhos. Mas eu acho que a ideia deu para vocês, né, compreenderem. A ideia e o motivo do porquê que eu decidi fazer essa operação. E se vocês forem analisar, né, de verdade, vocês vão ver que isso aqui foi um topo. A gente conseguiu antecipar esse topo aqui na hora que o mercado estava formando esse candle. Ah, gráfico parado é fácil, como alguns falam, né? Alguns vêm comentar aí nos vídeos. Aí, meu amigo, isso aqui é ao vivo. É pregão ao vivo, tá? Hoje é dia 4/2/2021 e agora são 14 horas e 43 minutos exatos, tá? Eu estou acompanhando o mercado ao vivo aqui, né, com vocês e decidi fazer esse trade para exemplificar aquilo que eu estava falando, né? Eu poderia ter batido no alvo aqui para eu conseguir finalizar esse vídeo aqui, né, com o takezinho ali, tá? Mas, bom, eu acho que deu para passar para vocês a ideia, né, e a visualização de como que você vai conseguir encontrar boas regiões, tanto de topo quanto de fundo. Por quê? Pessoal, se você quer fazer uma venda, venda no topo. Porque se você vende no topo, o seu stop é mais barato e o seu alvo é maior. Se você compra no fundo, o seu stop é mais barato e o seu alvo é maior. Imagine quem comprou nesses fundos e levou até lá em cima. Quem comprou nesse fundo e levou até lá em cima. Comprou aqui, levou até lá. Quem vendeu aqui, saiu aqui embaixo. Quem vendeu aqui, carregou até aqui, entende? Então, na maioria das vezes, quando você compra num fundo e vende num topo, o seu stop é baratinho, né, e o seu alvo é gigante, tá? Então, vamos lá, de novo, só para, né, deixar tudo exemplificado aqui. Você precisa de memória, o preço ele tem que te mostrar memória, o preço ele tem que te mostrar padrões, certo? Os gatilhos, tem que ter contexto. E na maioria das vezes, lembra do que eu falei aqui com vocês. Na maioria das vezes, os topos e os fundos eles vão ter gatilhos. E se não tiver, falo por mim, eu não entro, tá? Eu não entro na operação, né? E essa operação aqui, ela não segue 100%. Por quê, Arthur? Esse candle aqui, ele não foi um gatilho. Eu gosto de entrar sempre quando os candles estão formando gatilhos e o mercado aciona a entrada. Mas em todo caso, né, ele ficou 10 pontos do alvo ali. Né, praticamente deu alvo. Eu poderia ter travado o stop ali no zero e ter saído no 0 a 0. Tá? Mas como o vídeo já ficou longo demais, né, 18 minutos, eu não vou deixar correr, tá, esse vídeo. Eu vou finalizar ele por aqui. Né? Eu vou tentar sair depois ali da operação ou deixar o stopzinho lá mesmo, não vou fazer muita coisa, mas o ideal aqui é que vocês conseguiram identificar. Isso aqui era um topo. Não foi aquele topo, né? Nossa, esse topo aqui foi filé, igual esse aqui, ó. Esse aqui foi um topo filézão e seguiu todos os critérios que eu falei para vocês anteriormente. Olha para a esquerda, ó. Mercado não bateu ali? Gatilho, gatilho, gatilho. Tem contexto? Marca uma fibra para você ver onde está o 50. Ó. E aí, meu amigo, ó, pô, porrada. Ah, gráfico parado é simples, a gente fez a mesma coisa aqui. Só que esse movimento aqui, vamos lá, ele caiu 390 pontos. Esse movimento aqui, vamos ver quantos pontos ele caiu. Ele caiu 200 e poucos pontos. Essa é a diferença, mas isso aqui é um topo. Ele foi operacionalizável? Sim, foi operacionalizável. A única coisa é que o meu stop ficou R$400, ó, e eu tinha jogado meu alvo R$400 também, ó. Seria mais ou menos aqui, ó. Nesse ponto. Tá? Bom, eu vou finalizar esse vídeo aqui, né? Eu vou deixar correndo aí, eu não vou nem mexer nesse trade, vou deixar o alvinho ali, o stopzinho aqui. Depois vocês acompanham aí o que virou essa operação. Né? Mas eu acho que o conceito eu consegui passar para vocês. Bom que eu consegui trazer também um videozinho, né, com o mercado ao vivo, porque tem muita gente que fala besteira, né? Infelizmente, tem gente que está aqui consumindo conteúdo de graça, não perde um dia de me assistir e ainda
quer criticar, né, cara? É tenso, né? Mas faz parte também. É isso aí, pessoal. Então eu espero ter ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, né? Se você gosta do conteúdo também, tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, né? Se você precisa aí de alguma ajuda minha, pode mandar aí. E se você tem interesse também, né, em virar aluno, ser meu aluno aí da mentoria, né, da sala, do curso, só deixar aí também. Tem o link na descrição, tá, do vídeo e é só me chamar e aí a gente conversa. Fechou? Tamo junto, pessoal. Um abraço. Valeu!